Boa noite a todos. É muito gratificante podermos estar diante da palavra. Hoje também a palavra de Mateus. Mateus, capítulo 18. Vocês estão com o livro guia, né? Hoje é o segundo momento. Mateus, capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 21. Por favor, procurem por Mateus, capítulo 18. Se vocês acharam, eu vou ler o versículo 21, a partir do versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Ser paciente comigo, tudo te rogar e pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhes aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no teu íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Nós lemos até o versículo 35. Ontem nós falamos sobre os lavradores maus. Em Gênesis, o primeiro homem, Adão, Deus falou ontem para o homem não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Por que que Deus falou para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal? Se a gente não tivesse comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, nós não teríamos a sabedoria de poder diferenciar o bem do mal. Então, conforme a palavra, então nós podíamos seguir a palavra e obedecer a palavra, mas porque a gente comeu daquele fruto, isso é bom, isso é mal. Isso é bom, isso é mal. Isso me dá prejuízo, isso me dá benefício. Então a gente vai distinguindo dessa forma. E aquela pessoa tão pequena como eu, vivendo dentro desse conceito pequeno, e aí o meu pensamento vai se distanciando do pensamento de Deus, e porque o meu coração se distancia de Deus, a felicidade que vem de Deus, a alegria que vem de Deus, a satisfação que vem de Deus, eu não consigo ganhar isso, e aí eu acabo sofrendo e acabo indo para o caminho da maldição. Ontem à noite nós falamos sobre os lavradores maus, é a mesma história. O lavrador mau, eles deviam ter descobrido o coração do dono. O dono, ele permitiu essa vinha e está me concedendo graça, assim. Então eles deviam reconhecer, descobrir o coração do dono, e assim, quando o coração deles fluísse para o mesmo lado do dono, então quando felizes eles poderiam ficar. Mas eles receberam destruição e maldição é porque eles estavam com o coração diferente do dono. Desde que eu era criança, eu frequentei a igreja. Frequentando a igreja, porque eu não aprendi direito a Bíblia. Então eu deixava a Bíblia só como um charme, né?
E eu tinha vida espiritual com o meu pensamento. Para eu poder ter uma vida espiritual, eu tenho que orar bem, eu tenho que frequentar a igreja bem, eu não posso cometer pecado, eu tenho que ler bem a Bíblia. Isso vinha do meu pensamento humano. Então eu me esforçava para fazer bondade, para não cometer pecado, para orar bem, para cumprir os mandamentos. Eu me esforcei. Mas o problema é que o meu pensamento ele é torto. Então, por mais que eu quisesse fazer bem, porque dentro de mim tinha pensamento mal, esse pensamento bom não se realizava. Depois que eu recebi a salvação e eu li a Bíblia exatamente, eu descobri que a Bíblia não nos fala para viver de uma forma bondosa. Ame, ou se não se esforce pelo próximo. Não está falando sobre isso. O meu coração, ele se distanciou de Deus. E porque eu recebi o coração de Satanás, eu somente posso viver de uma forma má. Eu somente posso ser sujo, imundo e lascivo. Por isso, o que a Bíblia nos diz, não é que ela está falando para eu fazer alguma coisa. Deus, para a gente receber o trabalho de Deus, Deus quer que a gente receba o trabalho dele. E se a gente receber esse trabalho de Deus, então o meu coração e o coração de Deus se tornam em um. Então, pessoal, o que eu quero fazer é o que Deus quer fazer, e o que Deus quer fazer é o que eu quero fazer também. E a gente começa a ter esse tipo de vida. Lendo a Bíblia, eu pude descobrir essa verdade. Quando o meu coração se tornar um com o coração de Deus, não é porque eu quis que aconteceu assim, mas é porque automaticamente aconteceu isso. Mas se o meu coração é arrastado por Satanás, então quando o meu coração ele é conduzido para o lado contrário de Deus, então eu somente posso fracassar e ser destruído. Então aí eu posso descobrir exatamente isso através da Bíblia. Então estava acontecendo uma guerra. Aí uma senhora em Seul, então o marido dela foi pego, né, prisioneiro. Os filhos também sumiram e ela sobrou em Busan sozinha. E em Busan, ela não podia ficar assim sem fazer nada. E aí ela foi para uma feira de Busan. E nessa feira, ela abriu um pequeno restaurante. E quando ela abriu, ela estava com um pouco de dinheiro. E aí ela pensou, eu vou fazer um restaurante, né? E aí ela fazendo aquele restaurante, assim como vocês sabem, naquela guerra, muitos pais morreram, muitas pessoas morreram. E tinha muitos órfãos lá em Busan. Os órfãos não tinham para onde ir. E aí eles não tinham para onde ir. E eles estavam vivendo tudo juntos. Esses órfãos chegavam no restaurante e todos os dias eles pediam comida lá no restaurante. E essa senhora, ela brigava todo dia com os trabalhadores todo dia. Os trabalhadores brigavam com esses mendigos. Vocês acham que eu estou trabalhando para alimentar vocês? Não posso. Aí um dia, essa dona, né, ela viu os seus empregados brigando com os órfãos, com os mendigos. Aí ela ficou triste. Aí tinha uma menininha de 13 anos que foi pedir comida. E ela estava bem sujinha. E ela estava pedindo comida. E aí parecia que ela estava com fome. Dava para ver que ela estava passando fome. E aí essa senhora ficou muito triste. Se essa criança tivesse paz, então como ela estaria vivendo?
아이들은 지금 어디에 있어? Onde será que estão os meus filhos? 부인이 그 거지에게 불쌍한 마음이 Então surgiu um coração de pena contra essas crianças. E assim, 거지들에다 밥을 다 먹였다가 se ela alimentasse todas as crianças, né? Então aí ia acabar a comida do restaurante dela, ela ia falir. Aí um dia essa senhora pensou: 거지들이 와서 밥을 다 se os mendigos vierem pedir comida, 거지한테 나가서 부인이 저녁에 então 와 essa senhora ia falar, né? Vocês vêm à noite que eu vou te dar comida. Ah, você vai me dar comida à mesma noite? Eu falei que eu vou te dar comida, não falei? Então que horas? Vem umas 9. Então se eu vier a senhora tem que me dar, tá? Tá bom. 거지들이 밥을 얻어 Então, ela falou para os mendigos virem à noite às 9 horas para dar comida para eles. Aí essa dona, ela tinha um pote grande e ela falou para os empregados dela: 너희들 주위 손님들 então, os clientes vão comer e vão sobrar comida, então vocês não juntem tudo. Se tiver palito de dente, se tiver cigarro, vocês tiram tudo isso e vocês guardam a comida bem limpinha. 그게 종업원 Aí os empregados, nesse pote vazio, se sobrasse arroz, colocava ali, se sobrasse sopa, colocavam ali. Daí aí chegava a noite, aquele pote tinha um potão de arroz. Aí à noite, os mendigos vinham 1, 2, 3 mendigos. 한 20명 가까운 Aí uns 20 mendigos se reuniram à noite para ir até aquele restaurante. Ah, a senhora falou que ia me dar arroz, me dá arroz. 그리고 주인한테 Aí aquela senhora, 이제 손님 depois que os clientes todos tinham ido embora, ela colocou todos os mendigos sentados em cada mesa, dava água para eles. 종업원들이 그 Aí aqueles empregados, aquele arroz que tinha sobrado desde de manhã, eles colocavam soja, colocavam broto de 2, 3 mendigos, peixinho e fizeram uma sopa. E aí pegava uma tigela dessa sopa e dava um pote de sopa para cada um. E essa sopa era tão gostosa. E aí essa senhora falou para os mendigos: olha, 들이 와서 이렇게 밥을 얻으러 내가 참못 줘서 안 desculpa que eu não posso dar comida para todos vocês. 돼. 밥을 Se eu der comida para todos vocês, como é que eu vou colocar para funcionar esse restaurante? Então, se esse restaurante fechar, vocês não tem mais onde comer. 주인 손님들이 남긴 음식에 Então, essa comida é tudo que os clientes sobraram. E aí, eu guardei de uma forma bem limpa essas comidas. E vamos comer todos juntos essa comida. 거지들을 이제 식탁 위에 있는데 그릇에 죽을 놓고 한 사발씩 E aí, como ela dava esse mingau para cada mendigo, 이 밥 얻어 뭐 남은 천만 eles ficavam felizes. Eles estavam comendo tudo lixo da rua. Mas só de estar sentado numa mesa e tomar água numa mesa, eles ficaram tão felizes. Mas poder comer até um pote de sopa, eles achavam isso tão gostoso e tão bom. Ai, que gostoso. 내일 저녁에 Ah, vem amanhã à noite também, tá? Vem amanhã de novo. 근데 이제 거지들이 그 다음 날 저녁에도 오고 Aí os mendigos vieram no dia seguinte, depois no próximo dia, mas o problema é que tinham 20 mendigos, depois viraram 30, 40, 50, 60, 100, 120, continuamente estava aumentando o número de mendigos. 근데 이제 그때부터 거지들이 Mas aí desde então os mendigos vinham e fizeram o quê? Eles não só comiam, né, o mingau, mas eles limpavam, eles faziam faxina, eles arrumavam as portas. Então eles começaram a ficar muito próximo daquela senhora. Senhora, não posso chamar de mãe? Mãe, eu posso chamar de mãe? Vou te chamar de mãe, tá? Tá, pode me chamar de mãe, não tem problema. 거지들이 Os mendigos estavam crescendo sem mãe, eles estavam como mendigos, e como eles estavam com saudade da mãe, eles chamavam aquela senhora de mãe. 점점 깊이
E aí, pouco a pouco, eles estavam pegando mais afeto por aquela senhora. E como estava aumentando cada vez mais o número de mendigos, aí eles começaram, aí eles falaram, né? Ó, você só vem segunda, você vem terça, você não pode vir terça e quarta, você vem quarta, tá? Você vem quinta. E aí aí esses mendigos começaram a aumentar para 200, 300 pessoas. Aí a dona escreveu na parede, pessoal, quando vocês sobrarem essas comidas, por favor, se vocês sobrarem tudo de uma forma limpa, a gente vai poder dar essa comida para os órfãos. E assim eu te agradeço. Então aqueles clientes sabiam que aquela comida que sobrasse deles ia para o mendigo. Então aí o restaurante não precisava fazer comida de novo, aí começou a ficar limpo, aí a comida estava limpa, né? Daí o restaurante começou a crescer e começou a crescer cada vez mais. Mas o problema é que naquele inverno, lá naquela feira, pegou fogo. Pegou fogo. E aquela feira estava pegando fogo, estava se espalhando aquele fogo pela feira. E começou a pegar fogo também no restaurante. Mas, naquele tempo, eu não sei de onde surgiram, mas um monte de mendigo apareceu. E aí, eles pegaram todas aquelas mercadorias do restaurante e um estava segurando um pau. Se viesse ladrão, eles iam dar um pau nesses ladrões. E daí eles começaram a tirar toda a mercadoria do restaurante. Todos os outros lugares da feira pegou fogo. E se perdeu tudo. E naquele dia, à noite, eles pegaram madeira, caixas de papelão, fizeram uma casinha e falaram, mãe, entra aqui, dorme, descansa aqui. Depois dessa guerra em Busan, isso se tornou numa grande história. Quando eu era criança, eu me lembro claramente de ter escutado essa história. Quando Deus criou o ser humano, Deus ele criou uma coisa chamada coração. Pessoal, as pessoas boas têm coração, as pessoas feias também têm coração, as pessoas que aprenderam bem têm coração, as pessoas que são ignorantes também têm coração. As pessoas, Deus deu para as pessoas orelha, olho, boca, nariz, mas o importante é que Deus deu para as pessoas o coração. E esse coração, não sei se é redondo, triângulo, quadrado, qual é a forma desse coração? Mas esse coração se fluir, o coração fica feliz, fica alegre. Então, se o coração estiver bloqueado, então a pessoa tem sofrimento. Então, até dentre os casais, se você quiser ter uma vida muito feliz de casal, quando você for casar, comprar um bom piano, comprar um apartamento, comprar um bom carro, ser bonito, não é assim que a vida de casado vai ser feliz. Tem que abrir o coração. O coração do marido e da mulher tem que se misturar. Quando eles se tornarem um só coração, aí que eles têm felicidade. Há pouco tempo atrás eu fui para o Japão. Lá no Japão tem uma coisa chamada divórcio de Narita. Tem o divórcio e tem o divórcio Narita. O que é esse divórcio Narita? Depois que eles se casam, eles, para irem para a lua de mel, eles vão pro aeroporto de Narita, né, para pegar o seu voo. E eles chegam muito bem até o aeroporto de Narita, casam-se muito bem, e aí eles estão no aeroporto esperando para ir de lua de mel, e aí eles começam a conversar isso e aquilo, e aí depois eles acabam brigando, e isso se chama divórcio de Narita. E aí hoje em dia,
falou que está muito alto o nível de divórcio no aeroporto de Narita. Os dois se casaram, os dois se gostavam e por isso se casaram. Mas por que não flui de jeito nenhum o coração? Por isso, os coreanos vão para o Japão e quando eles conversam com os japoneses, tem uma coisa que os deixa muito chateado. Os coreanos no começo parecem que são frios, mas cada vez que vocês falam com eles, vocês começam a abrir mais o coração. E aí vocês começam a falar sobre o coração. Mas as coreanas algumas vivem com os japoneses, e os japoneses, e aí os japoneses são muito fiéis, fazem de tudo pelas suas esposas. Se esforçam pela sua esposa, fazem tudo muito bem pela sua esposa, mas não abrem o coração. Então, quando a gente escuta o que as mulheres falam dos seus maridos japoneses, eles são muito fiéis, eles tratam muito bem a sua esposa, os coreanos não conseguem seguir os japoneses. Então, por um ano, vivem assim muito bem. Vivendo por um ano assim. Mas aí, elas acabam não sabendo o que está no coração do seu marido. O que tem no coração dele? Não sabe se ele é espião, não sabe se ele quer o bem dela. Realmente, porque não conhece o coração. Desde então, começa a surgir a doença no coração dos coreanos. Por quê? Elas ficam agoniadas, dá dinheiro para comprar roupa, fazem de tudo pela sua esposa, fazem de tudo muito bem. Mas ele não mostra o coração dele. Fecha o coração e não mostra, então não dá para saber o coração. Então, pessoal, por isso que as pessoas somente podem se divorciar. Há pouco tempo atrás, tinha um irmão na nossa igreja, que veio para a nossa igreja, e ele falou com toda sinceridade: pastor, antes de ter uma vida espiritual, eu vivi de uma forma corrompida, eu gastei o dinheiro de qualquer jeito e dei dor de cabeça para minha esposa. E agora minha esposa está falando que quer se divorciar. Pastor, o que eu faço? E naquele tempo eu falei para aquele senhor, olha, escuta muito bem o que eu vou te falar. As mulheres, as esposas, hoje em dia, vivendo em casal, o marido, ele mente para a esposa. Uma coisa que nem precisava mentir, mas eles mentem. Eu também, no começo, eu me casei. Eu fui fazer conferência numa igreja. Depois que acabou a conferência, e aí eles deram um dinheiro para mim. E como não fazia muito tempo que eu tinha me casado, eu queria comprar um presente para minha esposa. E eu não sei nada sobre shopping, né? Eu não sabia o que comprar. Daí eu fiquei lá procurando. Aí eu vi uma camisa bonita. E eu acho que naquele tempo eu paguei uns R$100 numa camisa. Aí depois que acabou a conferência, eu peguei essa roupa, aí eu vi a minha esposa, eu fiquei feliz, aí eu falei, olha, eu queria comprar esse presente pra você. Daí ela viu esse presente, o olho dela ficou bem redondo, e ela perguntou, quanto você pagou por essa camisa? E ela ficou vermelha lá, me colocando contra a parede. E eu sem saber, eu também, até chegou a minha boca querer falar que eu paguei só R$60. Mas eu falei, R$100. Aí eu falei, o quê? Você pagou R$100 nessa camisa? Aí por dentro eu pensei, nunca mais compro presente nenhum pra você. Essa é a primeira e última vez. Realmente, desde aquele tempo até agora, eu nunca mais comprei nenhum presente pra ela. Isso que faz 38 anos. Os homens
뜻다르지 않는 거짓말을 하면서 Eles de vez em quando mentem umas coisas desnecessárias. E as mulheres também são assim. Não precisa mentir, é só falar a verdade. Mas aí elas mentem. 상대가 거짓말하는 줄을 E aí a outra pessoa, ela percebe que essa pessoa está mentindo. E aí a esposa acaba desconfiando da esposa e a esposa acaba desconfiando do marido. 부부가 이혼하는데 가장 큰 일을 하는 게 이혼을 고쳐자가 가장 큰 일이 거짓말. Então a maior proporção do divórcio é por causa da mentira. 살면서 Então, duas pessoas casadas, elas têm fraqueza, têm defeitos, e se abrir, falar o defeito e fraqueza, então é tão fácil, né? Mas é isso que é difícil para as pessoas fazerem. E aí esse senhor falou que a esposa queria se divorciar dele, e aí ele ficou chateado, porque eles já estavam com meia idade. Como é que eles vão se divorciar, né? E aí vai separar a família toda, os filhos também vão ficar separados. Isso é um grande sofrimento. E aí eu expliquei detalhadamente para aquele senhor. 아내가 여자들이 이혼한 여러 가지가 Tem vários motivos para aquela senhora querer se divorciar de você, mas há muitas vezes que a mulher quer se divorciar do marido por causa da desconfiança. Vai para sua esposa e fala. Até agora, tudo que você fez de errado, você vai e fala com toda sinceridade. O que a sua esposa sabe, o que a sua esposa não sabe, o que você escondeu, você abre tudo isso para ela. 내가 지금 Até agora, eu te enganei, eu te deixei chateado, me desculpa. E por esse salário, eu tenho que receber o divórcio. Realmente, eu acho que esse castigo vem de Deus. 이제 나는 Então, 사람을 속이지 않고 eu não quero mais enganar nenhuma pessoa. Eu já errei uma vez, porque eu vou querer errar de novo. Então, por mais que eu vá me divorciar de você, que eu nunca mais vou me encontrar com você. Então, eu falei para ele falar sobre todo o coração dele. E depois, fala para sua esposa. 당신이 나를 Querida, se você me abandonar e se divorciar de mim, que mais que eu posso falar? Realmente, mas se você me dá mais uma chance, 내가 이제 바르게 eu quero viver de uma forma correta. Eu quero viver compartilhando meu coração com você. Aí eu falei, vai e fala assim para sua esposa. 이분에 가서 그 이야기를 했는데 E ele foi e falou isso para sua esposa. 그에 대한 마음 E a esposa dele trocou de coração. E aí ela decidiu que não ia mais se divorciar dele. E aí ele ficou muito agradecido no coração. 사람들은 마음이 서로 As pessoas têm que fluir seu coração. 여러분 어리석은 여자들은 As mulheres insensatas, 잘못을 depois que o marido comete um pequeno erro, pega isso como mentira, então parece que isso foi ultrapassado. 뭔가 Mas esse homem eu acho que está me enganando. 나 말고 또 Eu acho que esse homem tem algum outro plano que eu não esteja nele. E aí começa a surgir desconfiança. 많이 일어나. Então surge muita desconfiança. 그렇기 때문에 Por isso, pessoal, 좀 잘못을 저지 por mais que vocês tenham cometido algum erro, por mais que vocês tenham feito alguma maldade, 솔직하게 mas com toda a sinceridade, 마음 있는 그대로 aquele coração que vocês têm, que vocês abram isso exatamente e vocês falem sobre isso. 근데 여러분 사람 Mas as pessoas não fluem o coração umas com as outras. Aquela senhora que tinha o restaurante, 과들을 볼 quando viu aqueles órfãos, pareciam seus filhos, eram muito coitados. Então, porque ela tinha muita pena deles, 그 과들을 위하여 por aqueles órfãos. 대로 죽을거려서 Então, ela fazia sopa para eles e dava comida para aqueles órfãos. 과들이 그 죽어라도 먹어 E aqueles órfãos, tomando aquela sopa, sentiram o amor. 어머니 얼굴만 봐 Só de ver aquele rosto, eles queriam chamar ela de mãe. Então, se ela falasse uma palavra quente para eles, elas ficavam felizes. 말 들어보고 E elas queriam escutar o que a mãe falavam, faziam, ficavam todos meigos diante da mãe. 삭막한 이 사회에서
Então, nessa situação tão difícil, 생전에 느껴보지 못한 eles puderam sentir um sabor muito doce, o amor através daquela mãe. 그러니까 Por isso, 그 아주머니와 그 아들을 불쌍히 여기고 aquela 사랑해서 정말 그 aqueles 마음을 órfãos, eles podiam sentir o coração de amor daquela mãe e aí puderam ficar felizes. 어머니가 E aí aqueles órfãos, eles sentiam que ela era mãe, queriam falar com aquela mãe. Então se ela sorria, eles ficavam felizes, eles ficavam agradecidos. 마음이 흐르는 Então fluindo dessa forma o coração, 그 과들의 마음에 no coração daqueles órfãos, 이 피기를 시작하는 começou a surgir uma pequena flor, a flor do amor dentro deles. Mas no restaurante daquela senhora começou a pegar fogo e começou a queimar tudo. E os órfãos, 어머니께 돈 eles 받고 somente receberam ajuda, receberam o amor daquela senhora, mas eles também pensaram, surgiu uma oportunidade para poder trabalhar pela minha mãe. E aí, ele reuniu todos aqueles mendigos 다 들어가는 e estava pegando fogo naquela casa, tiraram toda aquelas mercadorias daquele restaurante, aí pegaram papelão, pegaram pedaços de madeira, fizeram uma casa. 그막 몽둥이 들고 도둑을 E com um pedaço de pau na mão estavam protegendo as mercadorias da mãe. Mãe, 우리가 지킬게. entre e descansa nessa casa, a gente vai te proteger. Então, no coração daquela senhora, 아들이 ela estava tão agradecida para aqueles órfãos. 아들이 Aqueles órfãos, eles eram tão amorosos, tão bonitos. Com essas coisas, com essas coisas nós podemos ver como o coração flui. A gente pode ver como flui o caminho do coração. Então, pessoal, Deus Deus criou o ser humano. Por quê? Deus é amor. Deus é amor. 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 O amor é feliz quando eu tenho onde dar esse amor. Então, o Deus não podia amar a pedra, não podia amar a terra, Deus não podia amar essas coisas. Por isso, Deus, para derramar o seu amor, Ele criou o ser humano. E assim, Deus criou o coração no ser humano. Por isso, dentro do ser humano, todo o amor que Deus podia dar, Ele derramou no coração do homem, e assim Ele queria salvar o homem. A minha esposa, desculpa, frequentemente falar sobre a minha esposa. A minha esposa, depois que ela nasceu meu filho, eu voltei de uma conferência. A minha esposa testemunhou, querido, enquanto você estava na conferência, eu tive um grande sofrimento. Por quê? Eu perguntei. Porque esse seio estava inchado, tava apodrecendo, e daí eu estava com febre, eu estava com o corpo inteiro doendo, parecia que eu ia morrer. E aí a minha esposa falou que você não estava aqui também, querido, e eu estava com tanta dor no seio, e eu não conseguia aguentar. E aí eu orei diante de Deus, Deus, eu tô com tanta dor nesse seio, eu tô com febre, e eu não consigo aguentar. E ela chorou e orou diante de Deus. Depois que ela orou, tinha uma menininha do quarto ao lado, e ela estava bem na porta da nossa casa. Daí ela falou, vem aqui você. Aí ela entrou no nosso quarto. Você não quer sugar um pouco o meu seio? Aí essa menininha,
ela começou a sugar. Ela sugou muito forte, né? E aí aquele seio desentupiu e começou a fluir aquele leite. E aí ela ficou tão agradecida diante de Deus, porque Deus mandou aquela menininha, né? E ela começou a testemunhar para mim. Aí depois que as jovens missionárias elas têm filhos, aí ela fica dando instruções. Quando acontecer isso com o seu seio, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Ela começa a dar instruções. Então as mulheres elas têm o seio, então elas querem economizar o leite para não dar para o filho. E aí se não dá esse leite, então entope e daí começa a dar doença. Mas se desentupir, tem que chupar, tem que sugar todo aquele leite bloquear que está entupido. E falou que depois que desentope, as mães elas ficam bem aliviadas. Porque Deus não criou o seio só para ficar de enfeite. Mas Ele fez esse seio para alimentar os bebês. E se não alimentar o bebê e deixar sobrando esse leite? Se tiver uma mulher com tanta cobiça assim, então Ele faz com que essa mulher tenha sofrimento e dor para que possa sugar esse leite e que ela sinta alívio quando esse leite flui. Então, Deus não explicou isso através do computador, mas explicou isso através da vida. Então, as mães que criam os filhos, elas não têm que economizar o leite, mas tem que sugar completamente aquele leite para poder continuamente fluir leite novo. Não é só com o leite, não é só com o seio. Se você deixar o seio assim parado, então começa a apodrecer o seio, começa a surgir problema, dor e sofrimento. E o ser humano também é assim. O amor você tem que sugar, você tem que tirar para fora. E aí surge um novo amor e enche de amor novo. E aí você fica feliz, alegre, você fica feliz. Então Deus, Ele encheu nosso coração de amor. E a gente, porque não tem onde dar esse amor, não tem quem alimentar com esse amor, então Deus, Ele faz com que tire esse amor para a gente poder alimentar outras pessoas. Então a mulher tem o leite e fez o bebê para sugar esse leite. Isso é muito impressionante, porque o bebê, quando ele nasce, ele sabe quem é mãe, ele sabe quem é pai, ele sabe o ABCD, o abecedário. Não, ele não sabe nada disso. Mas o impressionante é que sabe mamar. Não é, pessoal? Se fosse um bebê e não soubesse mamar, como é que vai ensinar? Olha aqui o papai. Então o nenê vai morrer de fome. Mas Deus, de uma forma incrível, depois que o nenê nasce, não sabe o abecedário, não sabe o nome da mãe, não sabe se é coreano, se é alemão, não sabe nada quando ele nasce. Não sabe nem ir pro banheiro, mas mesmo assim, como é que ele sabe mamar? E fica mamando. Dessa mesma forma, Deus para nós, Ele deu todo o seu amor sem economizar nada. E a gente recebendo esse amor, a gente vai se alimentando, a gente pode ficar feliz, pode louvar a Deus, pode agradecer a Deus. E assim Deus fica muito feliz. Então, pessoal, Deus assim nos dá muita bênção. Quanto mais a gente conhece a vida espiritual ela se torna mais fácil. Mas as pessoas não sabem disso. Hoje, Mateus capítulo 18 que nós lemos, Pedro perguntou para Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Ele perguntou. E Jesus respondeu o quê? Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7.
이런 번씩 Então, 70 vezes 7. Então, 70 vezes 7, então é 490 vezes, né, que está mandando 한 사람이 와서 뭐 perdoar. 490번 Então, alguém vai precisar ser perdoado 490 vezes? 일단 Então, perdoa tudo. Esse é o coração de Jesus. Amém? 그렇기 때문에 예수님이 Então, 말씀하시고 depois que Jesus falou isso, 죄를 용서해 달라고 할 때 안 돼. então quando a gente fala, Jesus, me perdoe. Não, não posso. Eu já te perdoei ontem, não vou te perdoar hoje. Jesus faz isso? Não. 7번 용서해 주라 했으면 Se a gente falou para perdoar até 7 vezes, Jesus Cristo falou que perdoa até 70 vezes 7. Então, 7 vezes 70 vezes 7 é 4.900 vezes. Então, Deus, Ele concede a sua graça. Pessoal, vida espiritual, ela é muito fácil. Por que ela é tão fácil? 그냥 여러분이 성경을 읽어보면은 처음에는 Então, quando a gente lê a Bíblia, Pedro, ele pescou muitos peixes. Ai, que bom. Ele deve ter comido muitos peixes, né? Então, vocês leem a Bíblia a princípio assim. Nossa, 5 pães de salvado alimenta 5.000 pessoas. Nossa, se ele tivesse abrido uma padaria, ia ganhar muito dinheiro, né? Então, é assim que vocês leem a Bíblia no começo. 그 진짜 예수님 Jesus, ele abriu o olho daquele cego. Nossa, que engraçado. Se ele tivesse sido oftalmologista, nossa, ele ia ganhar muito dinheiro. Então a gente lê a Bíblia a princípio dessa forma. 근데 여러분 그렇게 아무 생각 없이 마음 없이 Mas se a gente lê a Bíblia sem coração, 그렇게 읽게 돼서 신앙이 então a gente não consegue ter nenhuma vida espiritual. 사람이라는 것은 Então as pessoas, o ser humano, quando Deus criou o ser humano, 마음을 만들었기 때문에 porque Ele criou o coração. 사람의 마음이 있는데 O ser humano tem coração. 마음을 가지고 Com esse coração, 성경을 읽다가 quando a 보면 gente lê a Bíblia, 성경 속에 하나님의 마음이 então dentro da Bíblia a gente pode ver o coração de Deus. 사람들이 말입니다. As pessoas, 아무 말 안 하고 mesmo que elas não falem nada, 집에 같이 elas vivendo dentro da nossa casa junto, 사람은 pela forma dela, a gente pode perceber, eu acho que ela quer comer alguma coisa. 저도 종종 Eu também, frequentemente, eu me encontro com as pessoas, converso com elas e daí depois eu volto para casa. 내가 Hoje de manhã, 이 체육관을 우리 교회 자매님하고 então eu me encontrei com uma irmã aqui na frente do ginásio e como ela estava longe, antes de começar o culto, né, era meio chato se eu ficasse gritando, irmã! Aí eu com a mão balancei, vem aqui, irmã. 근데 제가 이제 손을 막 오라고 하는 이게 그때는 막 소리 Naquele tempo, eu pensei, não vou gritar, vou chamar com a mão. Mas como ela era uma irmã casada, parecia que eu era muito arrogante de estar chamando ela assim com a mão. Aí eu falei, irmã, desculpa, eu somente pude te chamar assim, né? E ela com a mão. Aí ela falou, não tem problema, pastor. Então tem muitas vezes que acontece isso comigo. 그 내가 집에 돌아가 Aí quando eu volto pra casa, eu penso, eu acho que aquela irmã me viu de uma forma um pouco arrogante. E eu ter falado assim, eu acho que aquele irmão ficou um pouco chateado comigo. 이건 마음을 가진 사람 A pessoa que tem coração pode examinar o coração da outra pessoa. 내가 이런 이야기를 하면 Se eu falar assim, aquele irmão, 속이 상해 eu acho que ele pode ter ficado chateado. 그걸 이제 제가 느끼는 Então eu posso 마음의 세계를 sentir isso, né? O mundo do coração. 아무 말 안 Por mais que não tenham me falado nada. 그걸 느끼기 Porque eu 때문에 sinto isso. 제가 Eu, 자매님 가까이서 자매님 좀 이런 이야기를 좀 할 이야기인데 이야기 안 eu queria falar com aquela irmã e como ela estava muito longe de mim, e daí eu chamei ela com a minha mão. 가만히 생각해 Depois eu parei para pensar, 정말 우리 자매님 é uma irmã nossa, ela já tem uma certa idade, nem é criança e ficar chamando assim.
Eu fiquei pensando, aquela irmã deve ter me achado meio arrogante, né? E aí eu tava sentindo assim, né? As pessoas, passando o tempo, elas podem pensar, por causa disso ela ficou chateada. Ela deve ter se sentido injustiçada por isso. Essa pessoa deve ter ficado brava com isso. Então aí a gente pode sentir o coração da outra pessoa. E dessa mesma forma, quando você lê a Bíblia, não são simples palavras, mas dentro dessas palavras, se fosse eu não ia ter feito assim. Mas por que Deus falou isso? Esse é o coração de Deus. Isso. O meu pensamento e o pensamento de Deus é diferente. Por isso, pessoal, enquanto vocês leem a Bíblia no começo, 5 pães de cevada alimentou 5.000 pessoas, abriu o olho do cego, acalmou a tempestade, curou o doente. Mas a gente, cada vez mais que a gente lê a Bíblia, a gente pode perceber o coração de Deus que está dentro da Bíblia. Entendem? Entendem? Então, o coração de Deus, o coração de Deus é assim. Deus tem esse coração. O meu coração não é assim. O meu coração não é assim. Mas Deus tem esse coração. Se eu sentir esse coração, eu aceito esse coração dentro de mim. Entendem? É fácil ou é difícil? É fácil. Então, pessoal, dentro da palavra eu descubro o coração de Deus e eu recebo esse coração para mim. Então, o que vai acontecer dentro do seu coração? O coração de Deus vai poder fluir para dentro do seu. Se o coração de Deus fluir para dentro do seu coração, se passar 1 ano, as pessoas ao seu redor vão pensar, tem alguma coisa de diferente nessa pessoa, né? As pessoas vão começar a sentir a diferença. E depois de 1 ano, a sua vida espiritual vai se aproximar de Deus. O seu coração vai se aproximar de Deus. Vocês não vão começar a gostar de se corromper, de coisas lascívias. Então Deus vai começar a te transformar dessa forma. As pessoas só querem ter uma vida espiritual boa, mas as pessoas não querem descobrir o coração de Deus. Então, um dia Jesus Cristo... Então Pedro um dia saiu para Jesus Cristo e perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mas aí depois Jesus falou o quê? Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, um talento é o quê? É 42 quilos de ouro. Então 10.000 talentos é 420.000 quilos de ouro. 420.000 quilos. 420.000 quilos. Se a gente dividir em tonelada, é 420 toneladas, não é? Tá certo? 420 toneladas. Então, se colocar 100 caminhões de... E aí ele fez 100 caminhões de ouro. Então, ele fez uma grande dívida diante do rei. Eu tô com dívida de 10.000 talentos diante do rei. Então paga.
Ah, senhor rei, espere só um momento que eu vou pagar essa dívida. 너 Você 몸을 팔아. vende o seu corpo, 네 아들 vende o seu filho, vende a sua esposa, vende a sua filha, vende todos eles e paga a sua dívida. 1만 달란트인데 10 mil talentos 분하겠어. para vender o seu corpo. Quanto que ele vai poder ganhar com isso? E aí ele estava bem desesperado. Ah, agora a gente vai morrer. 내 사랑하는 아이들이 좀 Os meus filhos amados vão vão ser vendidos como servos. A minha filha vai ser vendida como serva. A minha esposa como serva. Então a gente nem vai mais poder se encontrar. Ah, eu vou viver como servo. Ai, agora eu tô cheio de dívida. Então ele estava muito triste. 이 종이 임금님께 애원해. E aí ele implorou para diante do rei: Senhor, eu vou pagar. Por favor, me dá uma chance. E aí o rei, naquele tempo, 종을 볼 quando ele viu o servo, ele ficou com muita pena dele. Tá bom, não tem problema. 임금님 마음속 No coração do rei, ele teve um coração de misericórdia, de compaixão para com aquele servo. Tá bom, então ele perdoou a dívida de 10 mil talentos. Tá bom, não precisa pagar, 너 몸만 não precisa se vender e vai lá e vive bem. 이 종이 막 얼마나 Então esse servo ficou tão feliz. 내가 몸이 팔리 Ah, eu tenho que vender meu corpo, tem que vender a minha filha, a minha esposa. 각각 종으로 팔려가면 Então, 이제 그 매를 맞고 고통에 서로 만나지도 못하고 a gente vai ser vendido e a gente não vai nem poder, a gente nem vai poder se encontrar o resto da vida. Então, por ter sido perdoado, ele ficou muito agradecido. 그러면 여러분 임금님이 1만 달란트를 탕감해 주는 그 마음 Então, 1만 ter sido perdoado 10 mil talentos, então isso foi um grande agradecimento. Ai, o meu dono, para uma pessoa como eu, ele teve esse prejuízo de 10 mil talentos, ele me perdoou desses 10 mil talentos. Que coração será esse do rei? 하나는 종을 사랑하시는 그 임금 Esse rei que me perdoou, aquele coração tão precioso. 나도 받아들이고 Eu também quero receber esse coração. 1만 달란트를 용서해 주는 임금님의 그 마음을 E aí, recebendo o coração daquele rei de ter sido perdoado da dívida, então eu também tenho que agir dessa forma. Com esse coração, se ele tivesse vivido com esse coração, ia ser tão bom. E aí, ele estava saindo, e aí ele se encontrou um conservo que lhe devia 100 denários. Oh, você estava bem? Ah, sim, eu estava bem. Você está me devendo 100 denários, você não vai me pagar isso? Ah, vou sim, espera só um pouquinho. O que você está falando, meu? O quê? Por quê? Sabe o que aconteceu hoje? 임금님께서 O rei, 1만 달란트 eu estava devendo 10 mil talentos e ele me perdoou. Não tem problema, não precisa me pagar 100 denários, não é nada, vai e vive bem. Ah, tá bom. Ah, mas eu sou seu conservo, eu tenho que pagar. Como? Como eu vou receber 100 denários? Não, hoje eu tô feliz, não vai pagar nada, vai embora bem. Então, se ele tivesse feito isso, quão bom isso teria sido. 이 사람이 Mas ele não conseguiu fazer isso. 이제 1만 달란트 빚을 탕감받는 거예요. Ele recebeu o perdão de 10 mil talentos e agora como ele estava vivendo, então aquele conservo estava devendo 100 denários. Então eu tenho que receber logo esses 100 denários para a gente poder viver e comer bem. Vai, paga logo. Ah, desculpa, depois eu vou pagar. Ô meu, se você fez dívida, você come tudo que você quer, você veste tudo que você quer vestir. E você vai pagar quando a dívida? Vai, paga logo. Ah, desculpa, não, eu vou pagar. Não, assim não dá. Vou te levar pra prisão. Bota ele na prisão porque ele não pagou a dívida. E botou ele na prisão. Quando as pessoas ao redor viram isso, nossa, ele tá exagerando.
Ele recebeu perdão de 10.000 talentos. E nem é dinheiro, centenários nem é dinheiro. Como é que ele colocou o conservo dele na prisão? E aí eles ficaram tristes. E aí esses servos contaram isso para o rei. E aí os servos ficaram bravos e chamaram esse outro servo que não perdoou a dívida. Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Você paga logo toda essa dívida e você também vai para a prisão. Depois que você pagar toda essa dívida, você sai da prisão, tá bom? E botou ele na prisão. Então esse rei, esse servo, ele recebeu perdão dos 10.000 talentos de dívida, mas não recebeu o coração do rei. Então Deus desenhou o nosso coração exatamente como ele é na Bíblia. Nós recebemos muitas coisas de Deus. Ontem eu fui para um hospital. Tinha umas senhoritas de 15, 16, 17 anos. E essas senhoritas estavam todas carequinhas, né? Rasparam todo o cabelo. No começo eu pensei que eu estava num templo budista. Eu pensei que elas fossem do templo budista. E elas estavam sofrendo tanto por causa daquela doença. Quando eu vi hoje de manhã no jornal, existem muitas pessoas que desistem no meio do tratamento do câncer, porque mesmo fazendo tratamento não são curadas. Muitas pessoas com câncer, elas fazem cirurgia, elas vão para o hospital. Mas a gente quase não escuta histórias de pessoas que foram curadas do câncer. E as pessoas têm medo do câncer, então tem muitas pessoas que sofrem por causa do câncer. Mas pessoal, a gente não tem nem câncer, a gente é saudável. Deus, Ele concedeu sua graça e nos deu um corpo saudável. Pessoal, cada vez que eu como, e eu sinto fortemente o quê? Quando a gente vai para a África, as crianças não conseguem comer, tem crianças que comem 1 ou 2 refeições por dia. Refeições que não tem nenhum nutriente, e as barrigas delas são salientes e são bem magrinhas. Mas na minha casa sempre tem um monte de comida, eles preparam a mesa sobrando um monte de comida mesmo assim. Eu tenho saúde. E eu vivo como esse servo. Eu recebi perdão desses 10.000 talentos e eu fico me esforçando para ganhar esses 100 denários, colocando até o conservo na prisão. Ah, rei, muito obrigado. Mas, em vez de ter gratidão, ele quer ter coisa melhor. Pessoal, eu poder comer 3 refeições por dia, se eu receber essa tão grande graça, isso seria impossível. Mas, porque eu tenho tantas condições boas. Eu quero andar num carro melhor, quero viver melhor, quero comer melhor, eu quero, porque eu tenho essas condições. Deus me deu bênção, por isso que eu estou vivendo de uma forma tão pacífica e bem. E assim existem muitas pessoas que não sabem agradecer a vida que têm. Isso é muito triste. Tem uma pessoa que eu conheço. Então, estava na Coreia do Norte e ela falou que quase morreu centenas de vezes. E aí ela voltou para a Coreia. Ela entrou na Coreia. E aí ele falou para mim o quê? Tem algumas pessoas que fugiram da Coreia do Norte e vieram viver aqui na Coreia do Sul. E tinham muitos amigos deles que quase morreram para atravessar, né, a Coreia, e eles acabaram se matando.
그렇게 자살을 봐요. 아주 이북에 총 맞고 Então, se fossem se matar aqui na Coreia do Sul, por que eles vieram para a Coreia do Sul? Continuassem lá na Coreia do Norte para morrer pelos militares. Então eles vêm aqui e eles têm uma cobiça maior, eles desejam coisas maiores. 너무너무 감사한 Então é muito gratificante ter sido perdoado dos 10.000 talentos. Mas as pessoas querem ter outra coisa. E porque elas não conseguem essas outras coisas, elas ficam reclamando. Elas têm reclamação. Tem centenas, milhares, milhões de coisas para agradecer, mas não sabem agradecer. Ficam reclamando, ficam murmurando, ficam com raiva, se divorciam, brigam. 거예요. Elas são assim. 우리나라 Nosso país, realmente, quando eu vou para muitos lugares no mundo inteiro, não existe lugares que vivem tão bem como vivem aqui na Coreia. Comida, vestuário, vida, come abundantemente. Hoje em dia, porque o nosso país está engordando, eles sofrem para fazer dieta. Pessoal, 보다 100배, 1000배, 10,000배 잘 se a gente vivesse 10, 100, 1.000, milhões de vezes melhor do que isso, a gente não vai saber agradecer, mas reclamar. A gente não vai saber agradecer, mas a gente vai reclamar. 1만 달란트를 탕감해 주신 O rei que perdoou os 10.000 talentos de dívidas, ele não pôde receber o coração desse rei, mas ele estava com uma cobiça maior e no final, essa pessoa, ele acabou indo para a prisão. 이 마음을 그대로 Deus, ele desenhou perfeitamente o nosso coração. 우리야 자기 1만 달란 탕감받고 Ele recebeu perdão dos 10.000 talentos e ele falou para o servo dele, vai, paga a sua dívida. Então quando ele pensou, se eu recebesse 100 denários eu vou viver bem e vou ser feliz. E como ele pensou que ele não ia dar o dinheiro que ele devia, vai, me dá o dinheiro logo que você me deve. Você come tudo que tem que comer, veste o que você tem que vestir. 임금님 볼 때 Quando ele viu isso, isso era perfeito, era certo. Mas quando o rei viu isso, isso estava errado. Então, pessoal, eu vejo que está certo, eu vejo que está correto, parece que eu estou tendo uma vida certa, mas quando Deus vê, eu estou vivendo com o coração torto. O nosso coração não tem o conceito correto. Por mais que a gente viva bem, a gente não sente que está vivendo bem. Tem muitas pessoas que estão vivendo assim. Por isso, a gente não pode viver sem receber o coração de Deus. 성경이 우리에게 이야기하는 Pessoal, a Bíblia nos diz isso. 주인이 1만 달란트를 용서했어요. O dono, ele perdoou os 10.000 talentos, o rei perdoou os 10.000 talentos de dívida. Mas como é que o servo não conseguiu perdoar os 100 denários? 하나님 우리에게 이렇게 건강 Deus nos deu esse corpo saudável. 우리에게 이렇게 밥 먹고 잘 살 수 있게 해주시고 Ele fez a gente poder comer e viver bem. A gente vive num país bom. 그런데도 우리 욕망이 참 Mas a nossa cobiça cada vez vai ficando mais alta. A gente não sabe agradecer, mas a gente reclama. 그렇게 해도 자기의 보호자라고 그런 E a gente vive só por nós mesmos. Na nossa igreja, a gente comprou um ônibus. A gente comprou um ônibus e a gente pagou $170.000 nesse ônibus. Então tem alguns chineses que vieram para a Coreia e eles frequentam a nossa igreja. 뭐 한국에 와서 좋은 직장을 E eles vêm para a Coreia e não pegam um bom emprego, mas eles fazem trabalhos meio esforçados, o salário é pequeno, e eles fizeram dívida para vir da China para a Coreia. Então são pessoas que têm dívidas, mas um dia eles juntaram dinheiro, juntaram um monte de dinheiro e falaram que trouxeram esse dinheiro para comprar um ônibus. 이분들의 마음 No coração deles. Eu tive um coração de que o coração deles é diferente do coração dos coreanos. 그 사람들 다 Eles vivem dificilmente. Quando eu vejo as irmãs chinesas que frequentam a nossa igreja, não tem nenhuma que vista uma roupa cara. Elas vestem roupas baratas. Elas vivem uma vida muito difícil. Elas nem pegam ônibus, andam a pé. 그 돈을 그
E aquele dinheiro tão grande, a gente comprou um ônibus para nossa igreja. O irmão da nossa igreja, eu falei pro irmão da nossa igreja, você pega todos os irmãos chineses, bota dentro do ônibus e faz um turismo com eles. Aí ele ficou rindo, né? Então, dentro do coração deles, eles vieram para a Coreia, receberam a salvação e eles têm essa gratidão. A gratidão por acreditar em Jesus, a gratidão por poder ter corpo saudável e poder trabalhar. Eles têm muita gratidão. Pessoal, esse relógio que eu estou usando agora, nem o presidente antigamente pôde ter. Então essa roupa tão boa que eu estou vestindo, esse tipo de tecido, nem o presidente podia usar. A gente, o pessoal do IYF estava num museu e aí tinha um lugar onde era a parte do presidente Lee Sung-man. Quando a gente foi na área do presidente Lee Sung-man, a gente ficou muito assustado. Ele era um presidente, mas ele tinha uma cama e tinha uns armarinhos bem velhinhos. Pessoal, o armário que tem na nossa casa e o armário do ex-presidente não tem nem comparação. A cama da nossa casa é cama de pedra, se colocar na tomada fica quente, se tirar fica gelado. Então, nesse tipo de cama, então, se vem ar gelado que vem do chão, então bloqueia isso. É uma cama tão boa, mas quando a gente vê a cama do ex-presidente, era uma cama com preguinhos e com o tecido em cima. Ah, o presidente viveu num lugar assim. Quando eu fui nesse museu, parece que eu estou vivendo, simplesmente vivendo. Mas eu estou vivendo, eu estou dormindo numa cama muito melhor do que do presidente. Eu estou vivendo muito melhor, estou com um relógio muito melhor. Não sei que relógio que o presidente tinha naquele tempo, mas eu acho que era um relógio assim, manual, né? Hoje em dia, o relógio, ele vai sozinho, a gente coloca o dia, hoje é que dia, hoje é... Antigamente tinha que mexer sozinho, né? Senão, a gente tinha que mexer no relógio, senão ele morria, né? O relógio falava, me dá comida, né? E a gente tinha que alimentar. Então, o meu neto tá nos Estados Unidos e às vezes eu entro na internet, converso com ele pela internet, fica vovó. Então, nessa época tão boa, antigamente não dava nem para ligar para o exterior, porque era tão caro. E agora a gente pode conversar vendo imagem e de graça. Ah, oi, vovó, tudo bem? Então, mesmo vivendo tão bem assim, a gente quer viver melhor ainda e a gente não sabe agradecer mais ainda. Não tem fim, não tem fim. Essa cobiça que não tem fim, a gente está indo por esse caminho. Ontem à noite, nós lemos sobre os lavradores maus. Era um coração diferente do dono. Ele recebeu um outro espírito e conforme Satanás estava o arrastando, eles mataram o filho do dono e eles fizeram muitas maldades. Hoje de manhã, essa história, a Bíblia está nos ensinando o quê? A grande graça que o rei concedeu para o seu servo. Esse servo, ele foi perdoado da dívida de 10.000 talentos, mas ele não recebeu o coração do dono. A vida espiritual é o quê? Se eu quiser, eu oro. Se eu não quiser, eu não oro. Se eu quiser, eu oferto. Se eu não quiser, eu não oferto. Se eu quiser fazer boas obras, eu faço. Se eu não quiser, eu não faço. Não é isso vida espiritual. É eu receber o coração de Deus. O meu coração é sujo, mau, lascivo, imundo. Então, com o meu coração eu querer fazer bondade, eu tento, mas não consigo. Com o meu coração eu quero cumprir os mandamentos, mas eu não consigo. Com o meu coração eu quero servir a Deus, mas eu não consigo. Com o meu coração eu não consigo.
Esse servo que recebeu o perdão dos 10.000 talentos, ele tinha que procurar pelo coração do dono, do rei. Que coração o rei tem para poder perdoar os meus dívida de 10.000 talentos? Qual é o coração do rei para ele conceder essa misericórdia e graça de perdoar minha dívida de 10.000 talentos? Que coração ele tem? Eu também quero ter esse coração. E aí ele recebeu o coração do rei, e se ele tivesse recebido o coração do rei, ele teria felicidade, poderia descobrir o coração do rei, poderia se tornar um coração com o rei, o coração do rei podia fluir para ele, e o coração dele fluir para o rei. Então eles podiam viver de uma forma muito próxima, e ele poderia sentir a graça. Mas ele só recebeu o perdão da dívida, ele não recebeu nada do coração do rei. A vida espiritual, ela é muito fácil. Quando eu trabalho com meu coração, quando eu trabalho e quando Deus trabalha. Por quê? Porque o fundo do coração é diferente. Aquela senhora que dirigia o restaurante... a pessoa que dirige um restaurante tem dois tipos de corações. Tem as pessoas que decidem dirigir o restaurante para ganhar dinheiro, falou que o restaurante vai falir. Por quê? Porque se quiser ganhar dinheiro, vai querer ganhar mais e mais. Vai colocar menos condimentos e a comida vai ficar mais cara. Então, no final, vai vir menos cliente. Tem uma pessoa nos Estados Unidos que eu conheço que tem um restaurante. Eu perguntei, por que a senhora dirige esse restaurante? Eu não dirijo esse restaurante para ganhar dinheiro, mas para eu ser feliz. Como é que dirige o restaurante para ser feliz? Os clientes vêm para o nosso restaurante, eles comem, ficam felizes, ficam saudáveis. Eu fico feliz com isso. E com isso, então é só eu sobrar um pouquinho e comer, sobreviver disso, né? O que eu vou fazer se eu ganhar muito dinheiro? Então, quando ela dirigindo esse restaurante, ela não dirige esse restaurante para ganhar dinheiro. Como é que eu vou fazer para as pessoas ficarem felizes? Como é que as pessoas vão ficar saudáveis através do restaurante? Como é que as pessoas vão ficar felizes através do restaurante? Então, porque ela só pensa nisso. Então, esse restaurante sempre tem bastante gente. Por isso, como tem bastante cliente, então ela pode viver bem. Pode dirigir o mesmo restaurante, mas a pessoa que trabalha para ganhar dinheiro, eu trabalho bem, cozinho bem, eu quero fazer as pessoas comerem bem, fazer elas ficarem felizes, então o coração é muito diferente. A maioria das pessoas fazem para ganhar dinheiro, estudam para ganhar dinheiro, casam para ganhar dinheiro, trabalham para ganhar dinheiro. Tudo faz para ganhar dinheiro, porque estão sendo escravas do dinheiro. Com essa escravidão do dinheiro, elas podem cometer qualquer pecado para ganhar dinheiro. Então, com esse coração, se você quiser servir a Deus, não dá para servir a Deus com esse coração. No começo parece que vai dar, mas depois não consegue ter uma vida espiritual. Por isso, pessoal, por mais que eu possa dirigir o mesmo restaurante, mas se eu dirigir o restaurante para ganhar dinheiro e eu querer alegrar os clientes, é muito diferente. Mesmo que eu queira servir a Deus, se eu quiser servir a Deus para ganhar dinheiro, esse tipo de vida espiritual... Ou se não, a vida espiritual de descobrir o coração de Deus. Eu quero ter o mesmo coração de Deus. Eu quero ganhar o coração de Deus. Eu quero ter o coração de Deus dentro de mim. Com esse coração, é muito diferente. É muito diferente. Pessoal, antigamente era muito pobre e tinha uma vida muito difícil. Um dia, diante de Deus, eu descobri que todos os meus bens pertenciam a Deus. E eu descobri a verdade de que era muito mal eu ter cobiça pelo dinheiro. Depois que eu me libertei da cobiça do dinheiro no meu coração, a minha vida começou a ficar clara e limpa.
Não é que eu não gaste dinheiro, né? Eu gasto dinheiro, às vezes eu compro comida para mim, mas 돈의 종이 돼 살 때하고 참 é muito diferente da vida de quando eu era escravo do dinheiro. 나를 의욕케 하시고 Deus me dá abundância, Deus me dá todas as coisas, eu posso sentir isso. 우리는 사탄에게 속아서 Mas em certo momento a gente acaba sendo enganado por Satanás e se torna escravo do dinheiro e a gente pensa simplesmente que é só acreditar em Deus. Nós temos que esvaziar o nosso coração. 1만 달란트 탕감받은 이 사람이 Aquela pessoa que foi perdoada da dívida de 10.000 talentos, ele tinha que esvaziar o coração dele. E se ele tivesse recebido o coração do rei, quão feliz ele teria sido? Quanta bênção ele teria ganho? Quão feliz ele teria sido? Mas ele não fez isso. 그래서 여러분 우리가 Por isso, pessoal, nós temos que esvaziar o nosso coração. E se nós ganharmos o coração de Deus, a vida espiritual se torna muito fácil e feliz. Com o seu próprio coração, você não pode ter vida espiritual. Se você só passar por essa fase, 1만 달란트 탕감을 받은 그 사람 마음가짐은 복 못 받습니다. então só de ganhar o coração, perdão da dívida de 10.000 talentos, só com isso não dá para receber bênção. Pessoal, 다른 마음으로 살 수 있고 a gente pode viver uma vida muito diferente se a gente receber o coração de Deus. E assim, eu acredito que a gente vai poder ter bênção e graça.